Desde sempre que a humanidade é fascinada por monstros, não é? Desde os contos de fadas antigos até aos avistamentos de ovnis de hoje. Eles estão sempre lá, à espreita, seja nas sombras da nossa imaginação, nas profundezas dos oceanos ou no topo das montanhas. A grande questão é, de onde é que eles vêm? Pois é, de onde vêm estas histórias todas? Será que são só contos para assustar as crianças na hora de dormir? Ou talvez ecos de animais que a gente ainda não descobriu? Ou quem sabe, um reflexo dos nossos próprios medos? É isso que vamos tentar perceber hoje. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o clássico dos clássicos, o monstro do Lago Ness. A lenda já circula há séculos lá na Escócia. Descreve uma criatura com um pescoço comprido, quase vertical, e uma cabeça que parece pequena demais para o corpo. E o mais incrível é que milhares de pessoas juram a pés juntos que já o viram, mantendo o mistério bem vivo. E é aqui que a coisa fica interessante. De um lado, temos a lenda, a imagem cativante da Nessie. Do outro, uma explicação bem mais com os pés na terra, digamos assim. Alguns cientistas sugerem que talvez seja só uma enguia gigante. É exatamente esta tensão, este conflito entre o mito e a ciência que dá origem a todo um campo de estudo. E esta busca por respostas, claro, não se fica por um lago na Escócia. Esta procura por animais misteriosos como o Nessie acabou por criar um campo de estudo próprio, um que vive ali na fronteira entre o folclore e a zoologia. O nome formal é criptozoologia. Basicamente, é o estudo dos chamados animais impossíveis, criaturas que vêm do folclore ou de rumores e que a ciência oficial ainda não verificou. Pensem nisto como uma espécie de exploração das últimas fronteiras desconhecidas, aqui mesmo, no nosso planeta. Mas pensem bem, será que esta busca é assim tão descabida? Se a gente se parar para pensar que 95% dos nossos oceanos continuam a ser um mistério completo, pois é, a gente mal conhece o fundo do nosso próprio mar. Quem pode dizer com toda a certeza o que é que se esconde lá embaixo, não é verdade? E estas lendas estão por todo o lado. No Congo, fala-se do Mukelembembe, que seria uma espécie de dinossauro ainda vivo. Nos Himalaias, temos o famoso Yeti, o abominável homem das neves. E na Zâmbia, o Congamato, um bicho voador assustador. E o mais interessante é lembrar que a lula colossal também já foi considerada um mito, até o dia em que foi encontrada. Mas, e se a busca não for sempre por um animal de carne e osso à espera de ser catalogado? Às vezes, os monstros são muito mais pessoais, quase como se fossem um espelho sombrio de nós mesmos. Isto levanta uma questão fundamental. E se algumas destas lendas não forem sobre o que está lá fora, no escuro, mas sim sobre o que está aqui dentro de nós? E se forem, na verdade, avisos ou metáforas para os nossos medos mais profundos? Um exemplo perfeito disto é a lenda do Doppelganger. A história diz que, algures no mundo, existe um sósia perfeito seu. Este não é um bicho que se caça na selva, é uma ideia. O medo aqui não é ser atacado, mas sim o de se encontrar com essa outra versão de si, o que, segundo o mito, significaria a morte para ambos. É um monstro que mexe com a nossa identidade, com a nossa mortalidade. Então, como é que estas ideias todas, seja a de um animal no lago ou a de um duplo fantasma, sobrevivem por tanto tempo? A resposta está na força de uma coisa chamada folclore. É como uma corrente de histórias que corre por baixo da cultura oficial. E quem descreveu isto de uma forma brilhante foi o folclorista brasileiro Luís da Câmara Cascudo. Ele dizia que, ao lado da cultura dos livros, da cultura intelectual, corre este outro rio. Um rio poderoso, feito da memória e da imaginação do povo. É daí que os nossos monstros nascem e se transformam. E Cascudo explica exatamente como isto funciona. Primeiro, a memória, que guarda o esqueleto da história, a sua base. Depois vem a imaginação, que vai mudando a história cada vez que é contada, adicionando ou tirando detalhes. E, curiosamente, as partes que mais se alteram são o início e o fim. É um processo vivo que vai moldando as histórias geração após geração. Ok, se as histórias estão sempre a mudar, como é que a gente encontra temas tão parecidos em culturas que, à partida, não têm nada a ver umas com as outras? Bem, isto leva-nos à ideia de uma história universal. Parece que o impulso de contar estas histórias é algo profundamente humano. Vejam só o caso do homem selvagem das montanhas. Nos Himalaias é o Yeti, na América do Norte é o Bigfoot ou Pé Grande,
Na Rússia é o Almas. São 3 culturas em 3 continentes diferentes a descrever basicamente a mesma criatura. Será só coincidência ou será uma necessidade que todos partilhamos de imaginar que há um guardião misterioso nas florestas? E isto é tão real que existe até um sistema de classificação para contos populares. Peguemos no tipo 503. Ele descreve uma história muito específica. Um corcunda ajuda seres mágicos a terminar uma canção e é recompensado. Outro, por ganância, estraga tudo e é castigado. Esta mesmíssima estrutura aparece no Brasil, em Os Dois Corcundas, em França e até na Costa Rica. É a prova de que partilhamos os mesmos esqueletos de histórias. E no fundo é isto que importa. Não interessa se lhe chamamos Nessie, Yeti ou Doppelganger. Os detalhes mudam com a cultura local, mas a necessidade de criar estas histórias, essa não muda. Seja para explicar o desconhecido, para enfrentar os nossos medos ou para ensinar uma lição, essa necessidade é universal. O que nos deixa com uma última reflexão. Mesmo num mundo cheio de ciência e tecnologia, nós não paramos de criar mitos. As lendas urbanas de hoje são o folclore de amanhã. Por isso, enquanto continuamos a explorar o mundo e a nós mesmos, a pergunta que fica no ar é: que novos monstros ainda estamos para imaginar?